Jesus, amém. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia do Pari. Que bom estarmos aqui. Antes de nós irmos à nossa mensagem espiritual dessa manhã, queria primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez, estar com vocês aqui. Caso alguém não saiba quem eu sou, meu nome é Carlos. Muito prazer. Tem alguém que está visitando a igreja hoje pela primeira vez? Nunca veio aqui? Não? Vocês? Sejam bem-vindas, viu? Deus abençoe. Vocês já são membros da igreja adventista ou são de outra igreja, Adventista, Sejam bem-vindos aqui à igreja do Pari. Eu trouxe um amigo comigo hoje, acho que é a primeira vez aqui também, Aqui no Pari, o meu amigo Cleuber. Nós estudamos a Bíblia juntos, todos os sábados pela manhã, ali na igreja do Belém. E hoje nós fizemos o estudo da Bíblia lá das 8h30 às 9h30. Depois participamos da lição da escola sabatina. Nos dirigimos aqui para a igreja do Pari. Tenho o privilégio de tê-lo conosco aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu, Kleber? Deus abençoe a sua vida. Irmãos, eu costumeiramente, eu gosto de ser muito prático naquilo que eu trago para a igreja. Eu costumo dizer o seguinte, que sábado pela manhã é a grande oportunidade que nós adventistas temos de ir à igreja, e geralmente nós vamos com uma expectativa muito grande. Pelo menos eu vou assim. Alguns, quem sabe, não têm aquela vida devocional regrada durante a semana, não tem oportunidade de estudar bem a sua Bíblia, de ter momentos com Deus. E quando nós vamos à igreja, nós esperamos isso, que essa necessidade ela seja suprida. E é claro que essa é uma responsabilidade muito grande que nós colocamos sobre aqueles que vêm aqui trazer a mensagem. E eu sinto essa responsabilidade todas as vezes, todos os sábados pela manhã, quando eu vou à igreja para pregar. Com isso em mente, eu sempre me preocupo com as pessoas que estão me ouvindo. É claro, é praticamente impossível para o pregador ele atender todas as expectativas, porque o público é heterogêneo, Nós temos crianças, temos idosos, temos jovens, temos pessoas de meia idade, pessoas com necessidades diferentes, e obviamente é uma dificuldade para o pregador atingir a todos ao mesmo tempo. Mas saiba que Deus tem uma mensagem para você, independente da sua idade, independente da situação em que você vive, de uma maneira ou de outra, Deus quer falar hoje ao seu coração. Então tenha o seu coração aberto para que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Eu venho à igreja para pregar, mas eu também sou um ouvinte. E eu também tenho essa expectativa e tenho as minhas necessidades. E eu desejo sair da igreja satisfeito. Então que Deus abençoe a sua vida, que você hoje possa ser mais uma vez abençoado ao estudarmos a palavra. Claro que sábado pela manhã, como eu disse, é aquele dia que a igreja tem uma expectativa. E eu trabalho sempre com essa perspectiva. Não posso sair daqui sem cumprir o meu papel. Caso você não seja um membro da igreja, você tenha uma visão diferente, uma necessidade diferente, mesmo assim, o que nós vamos falar aqui também se aplica a você. De forma direta, mais a igreja, hoje eu estou dizendo, a mensagem de hoje, mais para a igreja, mas a igreja que eu digo, a igreja, os membros da igreja local, a necessidade da igreja, de você como adventista do sétimo dia, mas também pretendo alcançar todos que estão aqui. Então que Deus abençoe a sua vida, que possamos juntos aprender. Um irmão ali me consultou ao chegar e ele pegou em primeira mão a mensagem de hoje, pelo menos o texto que nós vamos trabalhar hoje com vocês aqui, irmão? Eu espero que você espere para me corrigir depois, tá? Deixa eu falar aqui, depois do final você me corrige, tá bom? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a tem aí, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Vamos estudar um verso da Bíblia hoje apenas e procurar tirar algumas lições para a nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o verso 31 é o texto que nós iremos estudar nesta manhã. Você encontrou? Na versão que eu tenho aqui em mãos, que é a revista
e atualizada, ao meio da revista atualizada, diz assim, Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eu lembro, se não me esqueci, eu preguei 2 sábados aqui. O primeiro sábado, não sei se alguém vai lembrar, mas eu sempre lembro das pregações que eu faço nas igrejas. Eu preguei sobre a identidade do cristão. Não sei se alguém lembra disso. E a última vez, acho que tem um mês aproximadamente, não me lembro bem, eu falei... Alguém lembra? Puxa, vocês não prestam atenção no que o pregador fala, né? Ninguém lembra. Não deve ter sido importante, né? Não deve ter sido relevante. Última vez último sábado que eu preguei aqui, eu falei um pouco sobre... O que foi mesmo? Estou tentando forçar a sua mente aí. Ninguém lembra, né? No final eu vou falar, tá bom? Vamos nos concentrar na de hoje? Atos capítulo 9, verso 31, fala de um assunto muito importante, irmãos, para nós adventistas. Pelo menos deve ser muito importante para todos nós. Porque eu vou falar um pouco com vocês a respeito dos 3 níveis do crescimento. O texto começa dizendo que a igreja, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. De que igreja nós estamos falando aqui, irmãos? Nós estamos falando da igreja primitiva, chamada também de igreja apostólica, a igreja do 1º século. O livro de Atos trata dos atos dos apóstolos, as ações realizadas por eles ali no início da igreja. E aqui diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Pergunto, a igreja daquele período, ela estava em paz, irmãos? É uma pergunta retórica, tá? Para você refletir aí. Ela estava em paz? Era uma igreja que vivia em paz, estava tudo tranquilo, estava tudo bem com eles. Eles tinham uma igreja como essa, com ar-condicionado, com bancos confortáveis. Eles poderiam vir aqui a hora que eles quisessem, abrir a igreja, entrar, cantar, pregar, podia fazer o que... A igreja vivia assim? A resposta é não. A igreja apostólica, a igreja primitiva, ela não vivia em paz, irmãos. Então nós temos um problema aqui. A Bíblia diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Eu estou afirmando que a igreja não vivia um período de paz. E só para você não achar que eu estou contrariando a Bíblia, quero convidar você a voltar uma página aí na sua Bíblia, o capítulo 8, para a gente confirmar isso que eu estou dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Até aí já está bom. Com esse texto nós já entendemos que a igreja primitiva, a igreja apostólica, ela vivia um período de intensa perseguição. No capítulo 9, no verso 1, nós encontramos o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se acaso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens ou mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Ou seja, a igreja ela estava vivendo uma intensa perseguição. A igreja ela não vivia em paz. E o texto que nós lemos diz que a igreja vivia em paz. Do que está falando aqui, irmãos? E para a gente entender melhor isso, eu quero convidar você a ler um outro texto, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Algumas páginas atrás aí. Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 27. É um texto que é bem conhecido. E esse texto diz assim, ó, João 14, 27. Jesus disse, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, a paz da qual a Bíblia está falando aqui, em Atos capítulo 9, verso 31,
é aquela paz que o mundo não pode dar. Não é a ausência de problemas, não é a ausência de conflitos, de perseguição, não. É aquela paz que Deus pode colocar no meu e no seu coração. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei, não conheço a sua intimidade, não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando por um momento difícil da vida. Talvez você tenha vindo à igreja hoje com a expectativa de que Deus preencha algum vazio aí no seu coração. De que Deus acalme o seu coração em um momento de tão grande turbulência que você passa. Saiba que Deus, Ele pode fazer isso. Ele pode te dar a paz que o mundo não pode te oferecer. E é desta paz que nós estamos falando aqui. O mundo clama por paz, não é? As pessoas usam símbolos para a paz, usam o branco em determinadas datas, usam a pomba, usam um monte de coisa, falam de paz e de segurança. E o nosso mundo está cada vez mais o quê? Mais inseguro. O que mais nós temos falta é de paz. Ao sairmos de casa para ir à igreja, nós não temos certeza se nós chegaremos lá inteiros, ou se nós chegaremos lá, se nós voltaremos para casa em segurança. Porque o nosso mundo não vive em paz. Mas mesmo em um mundo em que a paz é algo tão escasso, nós podemos desfrutar a paz que Deus pode nos dar. Amém ou não amém? Que você hoje possa encontrar essa paz. Quando diz aqui que a igreja vivia em paz, está falando desta paz, da segurança que eles tinham em Deus, da certeza que eles tinham do cuidado que Deus lhes concedia. A igreja vivia em perseguição, mas eles tinham paz com Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Você vive em paz com Deus e com a sua consciência? A Bíblia diz assim que nós devemos manter a paz sempre que possível, manter a paz com todas as pessoas, o que nem sempre é. Na maioria das vezes não é possível, mas nós precisamos manter a paz com Deus, aquele que é o doador da paz, que é a própria paz. Ele é Cristo, o príncipe da paz. Seguindo então no nosso texto, diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e diz algo muito, mas muito importante aqui. Diz que ela estava se edificando e caminhando no temor do Senhor. Essa expressão edificando-se nos traz uma ideia, e é a primeira ideia que eu quero trazer para vocês aqui, a ideia de crescimento. É a ideia do crescimento horizontal. A igreja estava crescendo muito nesta área, ou seja, estava crescendo nos relacionamentos. A igreja ela se relacionava muito bem. Aqui na igreja do Pari tem um slogan que às vezes vocês colocam aqui, que aqui é lugar do quê? A igreja do Pari é um lugar de relacionamentos, não é assim? Às vezes que eu venho aqui, eu sempre observo isso. A igreja é um lugar de relacionamentos. E a igreja primitiva aqui, irmãos, ela crescia muito nos seus relacionamentos. Isso é importante. Eu não sei se eu citei isso aqui em uma outra ocasião, que em nossa igreja, na nossa denominação, pesquisas com as pessoas que abandonaram as nossas igrejas, elas o fizeram por conta dos relacionamentos rompidos. Então, o relacionamento é algo muito importante. E a igreja primitiva, ela crescia nos relacionamentos. E eu quero, mais uma vez, fortalecer essa ideia aqui no capítulo 2 de Atos, que trata aí do início da igreja, né? É exatamente isso. Como eram os relacionamentos? E por que a igreja, ela cresceu tanto naquele primeiro momento? Atos capítulo 2, a partir do verso 42, se quiser acompanhar comigo aí, na minha Bíblia, que é a versão Almeida Revista aí atualizada, tem um subtítulo aqui. Aquela frasezinha em cima, sabe, em negrito. E na minha Bíblia está escrito assim, ó, como viviam os novos convertidos. Não sei se na sua versão tem isso. E aqui no verso 42 diz assim, ó, falando dos novos cristãos, né? Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios
prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a vida relacional da igreja era intensa. Eles estavam juntos, eles viviam em comunidade. Hoje é comum, e eu quero até abrir um parênteses aqui, para contar uma história que aconteceu faz pouco tempo comigo, sobre essa questão dos relacionamentos. Porque, às vezes, na igreja, a pessoa senta ao lado do outro, não sabe o nome, passa um mês, um ano, e ele chama o outro de irmão. Irmão, irmã, mas ele não sabe o nome. Essa pessoa não se chama irmão, ela não se chama irmã, ela tem um nome. E eu não sei você, por mais que o seu nome seja, quem sabe você tem um nome diferente, eu gosto do som do meu nome. Eu gosto de ouvir o meu nome. Eu conheço pessoas que conheço pessoas que têm nomes diferentes e que não gostam do nome, mas eu gosto do meu. A maioria das pessoas gostam de ouvir o seu nome. Você sabe, por favor, gente, é uma retórica, tá? Agora não. Mas você sabe o nome da pessoa ao seu lado? Você conhece as pessoas que são membros da sua congregação, que estão semanalmente com você? Relacionamento é algo importante. E a igreja primitiva, ela vivia bem os relacionamentos. Então vou contar a história que aconteceu recentemente comigo, antes que eu esqueça. Eu estava em uma igreja, vocês sabem, eu sou missionário da igreja, e eu fico um período nas igrejas. Não fico muito tempo, fico a média 3, 4 meses. Quando muito, fico aí 5 meses. E é claro, eu não sei o nome de vocês, a maioria de vocês. Mas quem está lá há 10, 20 anos, por favor, né? Se você passa o ano inteiro na igreja, é importante você conhecer as pessoas pelo nome. Eu, ao chegar na igreja, não conheço as pessoas, não sei quem são os membros da igreja, quem são as pessoas que se visitam a igreja. E meu trabalho é mais direcionado aos não membros da igreja. E hoje, pela manhã, conversando aqui com o Cleuber, eu disse uma coisa para ele, e eu vou dizer isso aqui para vocês, não é para rir, tá? Eu disse para ele o seguinte: nós estamos estudando a Bíblia, ele está frequentando a igreja já tem uns 4, 5 meses, nós estamos estudando a Bíblia, eu disse a ele: olha, eu estou fazendo isso com segundas intenções. Sabe, irmãos, eu sou um evangelista, eu tenho que ter essas segundas intenções. Qual que é a minha intenção? Você acha que eu devo falar isso para ele ou não? Tem gente que acha que não deve. É claro que ele sabe. Minha intenção, como disse Paulo ao rei Agripa, né, é que tu sejas tal qual eu sou. O apóstolo Paulo, tão ousado, ele conversando com um rei, disse assim: olha, quisera Deus que eu por pouco ou por muito, você se torne tal qual eu sou. Ou seja, eu quero que você seja o que eu sou. Porque um dia eu coloquei os pés na igreja adventista pela primeira vez, e eu fui recebido por alguém que me acolheu, que me tratou com carinho, que me ensinou a respeito de Jesus. E hoje eu estou aqui por causa disso. E quem sabe, alguns de vocês estão na igreja por causa disso. Porque alguém foi intencional com vocês. E eu disse isso para o Cleuber hoje. Eu tenho segundas intenções, mas não se preocupe, que as minhas intenções são as melhores. Então, eu cheguei em uma igreja aí, em algum lugar do Brasil, para trabalhar, e um líder da igreja, note, se você é líder da igreja aqui, presta atenção nisso aqui, para você não cometer esse pecado. Um líder da igreja, depois de aproximadamente uns 3 meses que eu estava lá, ele disse assim: olha, Carlos, eu quero te apresentar 2 pessoas para você iniciar um estudo da Bíblia com eles, para prepará-los, ajudá-los a conhecer a Jesus. Eu falei: tá bom. Quando foi no sábado pela manhã, ele me chamou lá no canto da igreja e trouxe as 2 pessoas. Ele me apresentou uma, que eu vi essa pessoa na igreja desde o dia que eu cheguei lá. Já tinha mais de 3 meses que eu estava lá. A pessoa estava na igreja lá. E ele nunca me apresentou para eu começar a estudar a Bíblia com ele. Essa pessoa era membro da classe da escola sabatina dele, que ele era o professor da escola sabatina. Isso já me escandalizou um pouco, porque ele deveria ter feito isso lá atrás, quando eu fui apresentado na igreja,
justamente para ajudar essas pessoas que estão chegando à igreja. E ele não fez. Mas o pior não foi isso. O pior foi o outro. A outra pessoa que ele me apresentou já estava batizado na igreja há 4 meses. Membro da classe da escola sabatina dele. Ele era o ancião da igreja, professor da escola sabatina. A pessoa estava batizada na igreja, na própria congregação dele há 4 meses. E ele veio me apresentar como se a pessoa fosse um visitante da igreja. Isso para mim foi o cúmulo. Sabe o que isso significa, irmãos? Uma pessoa que tem uma posição na igreja, mas nem deveria ter. Que ela não se relaciona com as pessoas, não sabe quem é quem. Aí vem aqui na frente, pega o microfone, põe uma roupa bonita, fala bonito da Bíblia, tem uma retórica legal, mas na verdade não cumpre o seu papel como cristão, principalmente como líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Relacionamento, irmão, nós precisamos crescer nos relacionamentos. No verso 46 aí de Atos capítulo 2, nós lemos assim, ó: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, o que acontecia? Acrescentava-lhes o Senhor, à igreja, o número dos que iam sendo salvos. Ou seja, a vida relacional deles, da igreja, fazia com que eles caíssem na graça do povo. As pessoas tinham o desejo de fazer parte daquela comunidade. E atenção, era uma comunidade que estava sendo perseguida. E ainda assim as pessoas tinham vontade de participar e aceitavam o chamado de Deus para fazerem parte da igreja, para também serem perseguidas. A vida de relacionamento, a maneira como eles viviam entre si, a maneira como eles se comportavam, a maneira como eles tratavam uns aos outros, como eles ajudavam uns aos outros nas suas necessidades, fazia com que as pessoas se sentissem atraídas pelo Evangelho, pela igreja, e queriam fazer parte daquele grupo. Por isso eu digo, nós precisamos crescer muito em nossos relacionamentos. Agora quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa muito importante. Embora, isso já ficou claro, né? A nossa vida de relacionamentos aqui, interpessoal, é muito importante. No entanto, a igreja não é só relacionamento. Porque alguns acham que a igreja é um lugar de relacionamentos apenas. É o lugar onde eles se confraternizam, se abraçam, é o lugar onde eles tomam um lanche junto, eles brincam, eles e se relacionam. Isso é importante, faz parte da igreja, mas isso não é a igreja. Porque se for só isso, irmãos, não é igreja, é um clube de amigos. Nós não somos um clube de amigos, irmãos. Pelo amor de Deus, entenda isso. Nós não somos um grupo que se reúne para confraternizar. Existem associações de moradores, existem sociedade de amigos de bairro, existem motoclubes, existem tantas coisas, tantos lugares que as pessoas fazem isso. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos a igreja. E a igreja é representante de Deus neste mundo. Os nossos relacionamentos devem servir para atrair as pessoas para Deus, como era na vida da igreja primitiva. Se a sua igreja não estiver conseguindo isso, por mais luxuoso seja o seu templo, por mais que o ar-condicionado esteja bem, que os bancos sejam confortáveis, por mais que você tenha bons relacionamentos, por mais que tenha muita gente na sua igreja, por mais que a música seja de qualidade, a sua igreja fracassou. E você, como membro dela, fracassou. Porque a igreja é o corpo de Cristo, é representante de Deus neste mundo, para levar outras pessoas a conhecer a Cristo, aquele que pode nos salvar. Amém? Então nós precisamos crescer nesse primeiro nível, que é o nível horizontal dos relacionamentos, com um propósito. Nossos relacionamentos precisam ser intencionais, assim como eu disse que é o meu relacionamento aqui com o Cléber. Intencional.
A minha intenção é que ele seja membro da nossa igreja e que ele se prepare para a volta de Jesus. Existem alguns espertinhos na igreja que eles dizem assim: mas você não pode ser direto assim, porque isso assusta as pessoas. Irmãos, quem tem que assustar as pessoas é o diabo. Nós não estamos aqui para assustar ninguém. Nós estamos aqui para dizer para elas que elas precisam se apegar a Deus. E a igreja tem esse propósito de levar as pessoas para Deus. E não apenas de ser um local de entretenimento e relacionamentos. Você sabia que tem muitos lugares que são muito mais atrativos do que a igreja? Tem muitos. Tem um amigo que diz assim, que lá no passado, no longínquo século XX, a gente pregava nas igrejas dizendo assim para os jovens, que o mundo não tem nada para lhe oferecer. Você tem coragem de dizer isso hoje? Eu não tenho. Porque o mundo tem muita coisa para oferecer para os jovens e para aqueles que não são mais jovens. Tem muito mais coisas do que a igreja. E é por isso que muitos filhos de adventistas não estão na igreja, estão lá fora. Em muitos casos, porque eles não têm dentro de casa um exemplo de pai e mãe para seguir. Às vezes o pai, a mãe é um bom cristão aqui na igreja, fala bonito, mas a sua vida pessoal, familiar, é um desastre, é um mau testemunho. Aí os filhos veem isso e eles pensam: eu não quero ser igual meu pai, igual a minha mãe. Esses dias o meu filho me falou uma coisa interessante. Isso me fez pensar. Meu filho mais velho tem 18 anos. E a gente conversando sobre alguns valores do cristianismo lá em casa, e acabaram que uma outra pessoa que estava lá tocou na vida de uma outra pessoa lá, que era da igreja, enfim. E meu filho disse assim, lógico, havia um contexto ali a história, disse assim, disse para mim, né: pai, se o senhor trair a minha mãe, eu não vou ter mais confiança em você nunca mais. Que moral o senhor vai ter para me corrigir, para falar alguma coisa para mim? Olha o tamanho da responsabilidade de um pai e de uma mãe. Aquilo que nós, não apenas aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, aquilo que nós prescrevemos para eles, nós dizemos: não faça, está errado, mas a maneira como nós vivemos, o exemplo que nós damos, isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Portanto, irmãos, os nossos relacionamentos, eles são fundamentais, mas nós precisamos ter relacionamentos intencionais. Quando chegar alguém na sua igreja, que você perceber que não é da sua igreja, faça amizade com essa pessoa, mas faça de forma intencional. Intencional, se aproxime dela, para que você possa transmitir os valores que você carrega para essa pessoa e dizer para ela o seguinte: olha, aqui é o seu lugar. É aqui que nós nos preparamos para a eternidade. Então, nossos relacionamentos precisam ser intencionais. Precisam ter intenções claras. E não apenas fazer um culto alegre, bonito, sei lá o quê. O povo inventa tanta coisa hoje na igreja que eu nem consigo entender. Tem gente que quer transformar a igreja num circo e Jesus num palhaço. É a única explicação que eu tenho para algumas coisas. Mas nós precisamos usar esse espaço aqui, irmãos, para transmitir valores. Eu sei que algumas pessoas olham para mim falando assim, se escandalizam, porque elas se chocam com isso, porque elas têm uma visão de mundo, uma visão de Deus, uma visão do Evangelho totalmente distorcida. Então abra o seu olho, porque nós não podemos estar aqui de brincadeira. Então esse é o primeiro nível o primeiro nível do crescimento. Nós precisamos crescer, irmãos, nos relacionamentos. Vamos ao segundo. Ainda no texto aí, Atos capítulo 9, verso 31, diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, ou seja, um edificando a fé do outro, e caminhando no temor do Senhor. Parece que esse caminhar no temor do Senhor está cada dia mais raro. Parece que as pessoas estão perdendo o temor de Deus. E não estou falando dos mundanos não, irmãos. Estou falando dos cristãos, porque eu estou pregando para a minha igreja.
Às vezes que nós falamos essas coisas, as pessoas falam, é verdade, olha como vive o mundo. Eu não estou falando para as pessoas que estão lá na rua agora, irmãos, entendeu? Eu estou falando para você. É para você que eu estou falando. Porque Deus me chamou aqui hoje para falar para a minha igreja. Então, para você que eu estou falando, as pessoas elas estão perdendo o temor do Senhor. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria quando estivesse próximo à sua vinda. Aí as pessoas falam, é verdade, esse mundo, olha, o amor se esfriou, as pessoas são... Irmãos, Jesus estava falando para a igreja dele, e estava falando para os apóstolos, para as pessoas que estavam ali, não estava falando para os incrédulos. O amor está se esfriando, irmãos, em nossos corações. Cuidado para que isso não aconteça no seu. Então, ou seja, nós precisamos crescer, irmãos, nesse nível horizontal. Nosso relacionamento agora entre nós e Deus. Existem muitos, me permitam, eu sei que tem aqui o Cleuber, tem aqui o casal aqui que não faz parte ainda da nossa igreja, mas é importante que vocês saibam disso. Eu sou de um tempo em que nós, adventistas, éramos respeitados, porque nós conhecíamos a Bíblia, e nós pregávamos a Bíblia. Hoje, existem muitos em nossas igrejas, que só querem seguir o politicamente correto. E eu admito para vocês, para minha vergonha eterna, que hoje eu não prego as mesmas coisas que eu pregava 20 anos atrás. Eu não prego, porque se eu pregar, se eu falar da mesma forma, eu continuo pregando, mas eu escolho as palavras, porque se eu falar da forma que eu falava 20 anos atrás, existe um termo aí, eu disse aqui, muitos se escandalizaram, eu disse que eu saí das redes sociais, né? Já tem algum tempo, mas existe um termo aí, que é o termo lacração, né? Se eu falar da forma que eu falava lá atrás, certamente eu passarei por esse processo de lacração. E pela própria igreja, porque muitos estão querendo seguir apenas o politicamente correto. E nós precisamos seguir, nós não deveríamos seguir o politicamente correto, irmãos. Nós deveríamos seguir o correto. Eu estou falando aqui em códigos, mas quem lê entenda. Existem muitos que estão perdendo o temor do Senhor para seguir o politicamente correto. Outro dia alguém falou para mim assim, e eu vou falar isso aqui, irmãos, não é para me exaltar, porque eu não preciso disso. Mas outro dia alguém falou para mim assim, olha, eu gosto quando você prega, porque quando você prega, as pessoas prestam atenção. E as pessoas ficam ligadas, as pessoas não ficam conversando. Ou eu prego muito ruim ou muito bom. Mas, irmãos, eu estou cansado dos pregadores tipo coach. Tem uns camaradas por aí, não aqui, em outro lugar, que eles são coaches na igreja. Eles fazem aqueles sermões, entre muitas aspas, de autoajuda. Irmãos, por tudo que é mais sagrado, não é autoajuda, é Deus quem ajuda. Os caras fazem peripécias e fazem um monte de coisa e contam um monte de história, e daqui a pouco o povo está chorando, daqui a pouco o povo está rindo, e o povo mais ri do que chora, é aquela comoção. Outro dia eu assisti um desses aí, e o povo uma hora chorava, uma hora ria e tal, não sei o que e tal, e o cara falou mais de uma hora. No final da fala dele lá, eu fiquei pensando assim, gente, eu não sou uma pessoa burra, mas eu fiquei pensando, o que foi mesmo que ele ensinou aí hoje? Qual era mesmo a ideia dele? Isso aí ajuda no que mesmo na minha vida espiritual? Qual que era o propósito dele? Será que era só mostrar que ele fala bem, que ele tem uma boa oratória? Será que era isso? Ou será que ele queria ensinar algum princípio, algum valor para a igreja? Será que ele queria aproximar a igreja de Deus? O que ele queria? Porque não ficou claro para mim, irmãos. E eu duvido que tenha ficado claro para alguém. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, irmãos. Como eu disse, não é só relacionamentos entre nós. Nós precisamos ter um relacionamento vertical. Precisamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer a Deus.
ter comunhão com Ele, ter uma vida de oração, levar a sério aquilo que está na Bíblia. Tem gente que eu conheço por aí que conhece tão bem a Bíblia, mas não leva nada a sério. Existem movimentos por aí entre religiosos que querem atualizar a Bíblia. Porque esse texto aqui, esse texto aqui não dá para ensinar, porque não é politicamente correto. É claro que não é, irmãos. É claro que não é. Nunca foi. Nunca foi. Então, para ser um cristão de verdade, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Ele. Não adianta eu ouvir uma música bonita e eu me emocionar, chorar e aquele negócio todo. Sabe, irmãos, tem coisas que eu tenho até vergonha do meu passado. Lá no século passado, quando eu comecei a pregar, eu me esforçava. Por favor, não contem isso para ninguém, porque eu não me orgulho. Mas eu me esforçava para que alguém chorasse durante a minha pregação. Porque eu pensava, mas era inocência minha, nem era maldade. Eu pensava que se alguém chorasse, eu tinha pregado bem. Até que eu descobri que as pessoas que choram na igreja também choram assistindo a novela. Choram assistindo série. Choram porque são pessoas emotivas. Tem gente que chora fácil. Tem gente que é de ferro. Eu sou um pouco passional. Uns dias atrás aí, tem uns 15 dias, eu fui fazer um funeral e eu tive que me segurar, né? Porque eu estava ali confortando a família. Mas eu tive que me segurar, porque não é fácil. Uma coisa é você fazer um funeral de um senhor de 80 anos. Outra coisa é você fazer de um jovem, adolescente, de uma criança. É diferente. Todos nós temos sentimentos. Mas eu, às vezes, irmãos, eu achava que quem chorava na igreja é porque eu arrasei hoje. Irmãos, nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Crescer no relacionamento com Deus. Então, até agora, desse pequeno texto, nós extraímos duas ideias que eu considero importantes. Nós precisamos crescer horizontalmente nos nossos relacionamentos. E nós precisamos crescer verticalmente nosso relacionamento com Deus. Concordam? Quem concorda faz assim. Ok. Só que o texto, ele segue e ele nos traz uma terceira ideia de crescimento. Porque ele finaliza dizendo assim, eles iam se edificando, né? Crescendo, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito, e diz que a igreja, ela crescia em número. Aí é que complica o negócio, quando nós falamos disso. Veja, como eu disse, eu sou um missionário da igreja e eu trabalho justamente com o crescimento de igreja. Eu faço proselitismo. Eu ensino a Bíblia para as pessoas com a intenção de que elas creiam naquilo que a Bíblia está escrita e sejam batizados, se tornando tal qual eu sou. Eu trabalho com crescimento de igreja. E quando eu vou trabalhar nas igrejas, nos distritos, eu vou com esse propósito. Então, o que é que eu faço? Eu converso com a liderança e eu me coloco à disposição para servir a igreja nesta área. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma classe bíblica lá com o irmão Wellington, lá com algumas pessoas ali no Brás, estudo a Bíblia ali com o irmão, com outras pessoas aí do distrito, e é com essa intenção, trabalho com crescimento de igreja. Sabia que a nossa igreja, a igreja adventista, lá no século XIX, ela começou com um grupo bem pequenininho, mas eles foram ensinando e ela foi crescendo. A igreja precisa crescer, irmãos, em número. Hoje nós estamos aí em 203 países, mais de 20 milhões de membros. E a igreja precisa continuar o quê? Crescendo. Eu fui trabalhar em um distrito, eu reuni os líderes da igreja e falei do meu trabalho e eles trouxeram para mim, não sei se eu já disse isso aqui para vocês, se disse eu vou repetir, uma lista com alguns nomes. E eu disse que ia visitar essas pessoas, estudar a Bíblia com elas, eles falaram assim, um deles falou assim, olha, aqui na nossa igreja nós não estamos preocupados
com número. Eu falei, tá bom. E o senhor está preocupado com o quê? Porque tem muita gente na igreja que ele não se preocupa com o crescimento nos relacionamentos, ele não se preocupa com o crescimento no relacionamento com Deus, a vida espiritual dele é um desastre, e ele não se preocupa com o crescimento numérico da igreja. Ou seja, ele não se preocupa com nada. Ele quer fazer parte de um grupo de amigos e só isso. E diz ele que vai para o céu desse jeito. Diz ele que vai para o céu desse jeito. Porque supostamente ele está na igreja certa. Então ele acha que ele está na igreja certa e ele está certo. E Deus vai salvar ele porque ele está aqui e fechou, pronto. Irmãos, nós precisamos crescer numericamente. Quando você olha para a sua igreja e vê vários bancos vazios assim, você tem que pensar em preencher esses lugares. Porque existem muitas pessoas lá fora que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E você diz que crê nisso, você bate no peito para dizer que você é adventista e que essa é a igreja e tal, e você não faz nada para que ela cresça. E ainda, alguns ainda são contra aqueles que fazem. Outro dia não vou dizer que deve ser filha de Deus, né? Perguntou se eu ganhava por cabeça, por pessoas batizadas. Irmãos, perguntar um negócio desse para mim, por mais que eu seja uma pessoa educada, nem sempre eu sou. Nesse caso eu não fui. Peço desculpas, mas eu disse para ela o seguinte: falei assim, irmão, se a gente ganhasse por cabeça, eu estaria rico e a senhora estaria passando fome. Que é aquele tipo de gente que está na igreja há 20 anos, nunca trouxe ninguém para conhecer a igreja, nunca deu um estudo bíblico para ninguém, nunca falou, só fala bobagem, só dá mau exemplo. E aí perguntar uma coisa dessa para mim? Se você não faz nada, irmãos, pelo menos não atrapalhe quem faz. Mas nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, que nós, se você realmente é um adventista do sétimo dia, você tem que pensar que nós precisamos crescer nos relacionamentos, precisamos crescer na comunhão com Deus, mas nós precisamos crescer numericamente. Nós precisamos crescer, irmãos. A igreja primitiva, a igreja apostólica, ela começou com um grupo bem pequenininho. Quando Jesus voltou para o céu, lá em Atos, capítulo 1, se não me falha a memória, capítulo 1, verso 14, deixa eu só conferir aqui. A gente tem bastante tempo mesmo. Eu não lembro o texto, irmãos. Acho que é Atos capítulo 1, verso 14. Deixa eu ver se é. Verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e diz aqui entre parênteses: ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, a igreja primitiva ficou ali uns 120 membros. Aqui no capítulo 2, Pedro pregou de forma intencional. E diz o texto bíblico, no Atos capítulo 2, verso 41, olha só, 2, verso 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqueles da igreja que são contra o crescimento numérico, apenas algumas informações, se é que tem alguém aí que não se converteu ainda. Você sabia que a gente tem na Bíblia um livro que se chama Números? E o livro de Números trata do quê, irmãos? Você sabe? O próprio nome é a contagem do povo de Deus lá. O livro de Números fala de números. Aqui no livro de Atos, capítulo 1, verso 15, fala de um número, umas 120 pessoas. No capítulo 2, já fala de quase 3.000 pessoas. Jesus estava pregando lá, tinha 3.000, daqui a pouco 5.000. O que mais a Bíblia fala, irmãos, é de números. E aí tem alguns espertos na igreja que falam: não, a gente não pode falar de número, porque as pessoas não são número. É claro que as pessoas não são números. Só que a Bíblia também fala, no livro de Apocalipse, do número dos perdidos e do número dos salvos. Então, de um jeito ou de outro, as pessoas se tornaram um número. Ou o número de perdidos, ou o número de salvos.
eu trabalho para que aumente o número dos salvos. Amém? Se você quiser ser contra isso, problema seu. Eu vou continuar fazendo. Amém? Ou seja, irmãos, nós precisamos crescer nisso, abrir a nossa mente, entender que há muitas pessoas que ainda precisam ser salvas. E nós precisamos usar os nossos relacionamentos para que elas alcancem, para que elas tenham o conhecimento da salvação. Eu estou aqui hoje porque eu fui salvo através dos relacionamentos. Eu disse para o meu amigo hoje, que é um amigo recente, o Cleuber, que eu conheci a igreja em um casamento. Eu nunca tinha colocado os pés na igreja adventista. E foi através de um relacionamento, de amizade, que um amigo me convidou para assistir o casamento dele. Eu fui, foi o meu primeiro contato com a igreja. Isso foi lá no ano de 1995. Desde então, eu estou aqui. Então, os nossos relacionamentos devem ser, vou repetir mais uma vez essa palavra, para que você não esqueça, devem ser intencionais. Nós devemos ter intenção de salvar as pessoas através dos nossos relacionamentos. Irmãos, não sei se isso é relevante para você, não sei se você é do tipo que acredita que a igreja é só um lugar para você se encontrar com as pessoas e que o importante para você é se a igreja é confortável. Tem gente que muda de igreja porque não gosta do ambiente, porque alguém não a cumprimentou, não sei porquê. Lembre-se, eu sou a igreja, você é a igreja, e nós precisamos crescer em muitas áreas. Selecionei essas 3 que eu julgo ser muito importante: o crescimento relacional, o crescimento na comunhão com o Senhor e o crescimento numérico. Nós precisamos crescer, e é por isso que eu sirvo a igreja, para que ela possa crescer e que logo o Senhor possa voltar para nos buscar, porque nós estamos aqui de passagem, a menos que você queira uma igreja agradável, confortável, com boa música, para você passar a eternidade nesse mundo. Se esse é o seu propósito, você continue fazendo do jeito que você está fazendo, porque quem faz sempre as mesmas coisas, irmãos, obtém sempre os mesmos resultados. Você quer uma igreja diferente? Então faça diferente. Cresça nos relacionamentos, cresça na sua comunhão com Deus e trabalhe para que a sua igreja cresça numericamente. Deus abençoe a sua vida e que você possa sair daqui hoje, no mínimo, despertado para essas 3 realidades, ou para essa única realidade, a ideia do crescimento. Deus abençoe a sua vida.